Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa 27ª aula do curso de Biologia Celular para o ensino superior. Nessa videoaula nós continuaremos a discutir aqui acerca do dogma central da biologia, enfatizando em especial o processo que nós denominamos como transcrição, beleza? Então o nosso ponto de partida vai ser compreender o que é o gene, certo? E já enfatizo para vocês que é um segmento de DNA, ou seja, é um pedacinho do DNA que contém a informação para a síntese de uma proteína. E por sua vez, a transcrição, como nós havíamos discorrido na aula anterior, é justamente um processo que pega a molécula de DNA e transforma ela em moléculas de RNA, certo? Em especial, a molécula mais importante no processo de transcrição é o RNA mensageiro, beleza? Posto isto, o nosso ponto de partida parte aqui justamente dos experimentos que o Mendel conduziu lá em 1866, que deram origem aqui às famosas leis de Mendel, que é basicamente as leis que explicam como que uma característica genética passa de pai para filho. Ou, em outras palavras, a gente pode compreender, por exemplo, através desse experimento aqui com os ervilhas, como que a informação genética passa de uma geração para outra, e por sua vez, a gente, a partir dos experimentos mendelianos, a gente consegue compreender como que se dá os padrões de transmissão da informação genética, beleza? Por sua vez, o que é mais importante ser trazido aqui para vocês? Que quando Mendel propôs aí as leis mendelianas, a primeira e a segunda lei, ele não sabia o que era esse fator, tá? Tanto é que ele menciona aqui o fator. E esse fator hoje a gente sabe que nada mais é do que o gene, beleza? Mas para Mendel, naquele momento, ele não tinha noção do que era o material genético, isto é, ele não sabia o que era o DNA e tampouco o que era o RNA. Ele simplesmente postulou que, muito provavelmente, havia alguma característica, algum fator que passava de pai para filho. E posto isto, o que é importante a gente se atentar? Porque, como eu falei na aula anterior, nós temos um fluxo da informação genética e essa informação ela vai obrigatoriamente partir da onde? De uma molécula que nós denominamos como DNA, ou também chamado de ácido desoxirribonucleico. Essa molécula de DNA, por sua vez, através de um processo chamado de transcrição, forma a molécula de RNA. Por sua vez, o que é mais importante destacar aqui? Que essa molécula de RNA ela pode ser de diferentes tipos. Podemos ter o RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, RNA de interferência, RNA nuclear pequeno e por aí vai. Tem uma diversidade de vários tipos de RNA. E aqui em especial, como eu falei para vocês, o mais importante de ser destacado é justamente o RNA mensageiro, porque ele vai ter justamente o quê? Uma sequência, e essa sequência vai ser posteriormente agora transformada nas proteínas através do processo de tradução, ou também denominado como síntese proteica. Claro que, o que é importante eu ainda trazer aqui a vocês? Que esse fluxograma que eu apresentei aqui, ele está parcialmente correto. Por quê? Nós já sabemos, em decorrência aí dos retrovírus, que nós temos um processo reverso aqui, chamado de transcrição reversa, que nada mais é do que um processo que pega a molécula de RNA e transforma na molécula de DNA, beleza? Então aqui é a transcrição reversa, que é catalisado obrigatoriamente por uma enzima denominada como transcriptase reversa. Por que é importante a gente saber desse rolê? Porque isso aqui é bastante útil quando a gente vai fazer experimentos de biologia molecular. Ou seja, você tem uma amostra de RNA e você precisa amplificar essa amostra. Então você pode fazer a transcrição reversa e fazer a amplificação desse material genético. Beleza? E aí, a parada não é tão simples de você pensar. DNA transforma-se em RNA e RNA transforma-se em proteínas. A gente vai ter agora que destrinchar um pouquinho com mais detalhes como que esse processo de transcrição, ou seja, como que esse processo que é justamente pegar o gene, que é um segmento específico do DNA, responsável pela formação
de uma determinada característica para formar a molécula de RNA. Nós veremos que o gene está diretamente atrelado com um efeito fenotípico, ou seja, aquele efeito visível. Só que esse processo ele é extremamente complexo, porque envolve processos de regulação, processos de modulação ambiental, efeitos sobre o próprio organismo. A gente pode observar, por exemplo, como que esse efeito fenotípico ele atua, por exemplo, dentro de uma população e por aí vai. Então, a nossa ideia aqui, basicamente, gurizada, é discutir por alto esses processos. Então, a pergunta inicial, que eu acho que é extremamente importante ser feita é: o que é um gene? E aqui eu quero que vocês entendam que essa definição de gene, ela data aqui de 1909, do William Johansen, tá? Que é justamente esse cientista, que ele nos postula o seguinte: um gene ele pode ser caracterizado como uma unidade da informação genética que controla a síntese de polipeptídeos ou uma molécula de RNA estrutural. Aí você vai falar: professor, o que desgrama seria isso? Basicamente, é você pensar o seguinte: você tem a sequência de ácidos nucleicos aqui, você tem a molécula de DNA, certo? E aí, você pode, por exemplo, pegar uma região específica do DNA que é responsável pela formação de uma determinada proteína, ou até mesmo de proteínas, tá? Por sua vez, essa região aqui, ela também pode ser responsável por formar a estrutura de diferentes moléculas de RNA. Esse segmento específico nós denominamos justamente como gene, beleza? Então, quando a gente fala em polipeptídeos, é diretamente atrelado com a molécula de RNA mensageiro. E, por sua vez, nós temos aqui os RNAs estruturais, que é justamente o RNA transportador e o RNA ribossômico. Claro que eu ainda poderia destacar aqui que existem outras espécies aí de RNAs extremamente importantes, que são RNAs que controlam esse processo, como, por exemplo, o próprio RNA de interferência. Então, basicamente, pensando de forma mais molecular, dito que na aula passada a gente havia falado que o sentido da vida é o 5' e 3', os genes vão incluir aí regiões 5', 3' não codificantes, que estão envolvidos tanto no processo de regulação da transcrição quanto da própria tradução, tá? E aí a gente vai agora implementar alguns conceitos novos que são extremamente importantes de serem trazidos, tá? Então, a ideia central é que você tem aqui enzimas multiméricas, e aí nesse sentido você vai ter agora que um gene ele pode dar origem a um polipeptídeo, ou até mesmo quando a gente fala aí mais adiante do processo de splicing e o splicing alternativo, nós temos aqui a formação de polipeptídeos, tá? Então a ideia central é que você vai ter agora um aparato de várias enzimas que estão diretamente atrelados com esse processo. Por sua vez, como eu falei para vocês, o gene é justamente uma porção do DNA que vai controlar a formação de polipeptídeos e RNAs estruturais. E esse gene ele pode apresentar formas alternativas que nós denominamos como alelos, tá? Aí, classicamente, vocês devem lembrar-se das famosas palavras alelo dominante ou alelo recessivo. Isso quando a gente está falando aqui, basicamente, de herança mendeliana. Define aí o que é alelo dominante e o que é alelo recessivo. Um alelo dominante é aquele que você precisa apenas de uma única cópia para que ele se expresse, tá? E por sua vez, o alelo recessivo ele precisa apresentar-se aqui em duplicidade. É o famoso azinho, azinho, e aqui o alelo dominante seria o caso lá do azão, azão, ou até mesmo do azão, azinho, beleza? Então, quando você tem aqui sequências distintas desses genes, você vai ter aqui proteínas distintas porque estão diretamente atreladas com essas formas alternativas aí dos genes, tá? E quando a gente fala em especial de organismos diploides, isto é, aqueles organismos que apresentam duas cópias aqui de cromossomos, eles
podem carregar somente 2 alelos, beleza? E aí, dentro de uma população, você pode ter uma diversidade de vários alelos possíveis, tá? O aspecto mais importante é que esses organismos aqui diploides, e aqui eu já quero fazer menção ao processo de meiose, que na hora que vai formar seus gametas, você só vai ter somente uma das cópias aí desses alelos. Ou, por exemplo, vamos supor de um indivíduo azão-azinho. Na hora que ele vai formar aqui os gametas por meiose, ele só pode formar 2 tipos de gametas. Um gameta que carrega somente o alelo dominante e um outro gameta que vai ter alelo recessivo, beleza? E aí, basicamente, quando a gente fala de organismos procariotos, isto é, organismos sem envoltório nuclear, e aí o caso mais clássico que a gente destaca aqui é justamente as bactérias, como que é a organização do gene? Você tem aqui toda essa região codificante, e aí você tem regiões que a gente chama de regiões reguladoras da tradução, e você tem regiões aqui que a gente chama de regiões de sinal para a terminação da transcrição. Pro, não entendi bolhufas do que tu disse. O que é mais importante vocês saberem é o seguinte: quando a gente fala de organismos procariotos, o que acontece é o seguinte: você pega a molécula de DNA, você pega uma das fitas e transforma ela na molécula de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, por sua vez, transforma-se aqui em um polipeptídeo. E um detalhe muito importante a ser descrito é que nos procariotos a gente não tem o processo de splicing, que a gente vai ver daqui a pouco, que nada mais é do que um processo de retirar regiões não codificantes e ligar regiões codificantes, tá? Em contrapartida, já olha aqui a complexidade de um organismo eucarioto, ou seja, um organismo que apresenta envoltório nuclear, apresenta diversidade de organelas citoplasmáticas e etc. No gene de um eucarioto, você vai ter regiões que nós chamamos de exons, que nós denominamos como regiões codificantes, tá? Nós temos regiões que nós denominamos como regiões denominadas como introns, que são regiões não codificantes. O que é importante a gente saber aqui? Que no processo de transcrição, nós temos a priori um processo denominado como transcrição primária, que você forma uma molécula aqui que tem tanto regiões codificantes quanto regiões não codificantes. E aí esse transcrito primário ele passa por um processo que nós denominamos como splicing. E o splicing o que é? É justamente pegar essas regiões não codificantes, os introns, e retirá-las. E por sua vez, nós pegamos agora os exons e simplesmente fazemos o quê? Unimos, beleza? Um aspecto muito importante a ser destacado é que você pode ainda fazer um outro processo chamado de splicing alternativo, que é justamente você fazer recombinação desses exons para formar uma diversidade um pouco maior aí de polipeptídeos, tá? Mas em essência a ideia do splicing é retirar regiões não codificantes e unir as regiões codificantes, tá? E aí nesse sentido, quando a gente fala aí dos mais diversos tipos de organismos, como por exemplo a Drosophila megalogaster, que aqui é a mosca lá dos experimentos de genética, a Saccharomyces cerevisiae, o Colegans elegans, o Homo sapiens, olha o tamanho do genoma, isto é, todo o genoma aqui, eu já preciso fazer um rodapé, é a somatória de todos os genes, tá, do organismo, e olha a quantidade de genes que você tem nesses indivíduos, tá? E aí, o que é mais importante? Quando a gente faz aí uma estimativa da comparação desses genomas, olha o lance. Você tem aqui diferentes organismos, só que a complexidade de um organismo, ela não está diretamente atrelada aí ao tamanho do genoma, tá? Por exemplo, você pode ter alguns organismos unicelulares que possuem muito mais DNA do que o ser humano, por exemplo. Olha esse caso aqui. Isso aqui é um organismo unicelular, é uma ameba. Olha o tanto de genoma. E olha o ser humano. Beleza? E
E aí, o que é importante a gente se atentar? Que a gente tem diversidades aí de genes, certo? E você apresenta uma grande variedade no tamanho dos genes aí, em decorrência da presença dos introns. E novamente enfatizo, o intron, região não codificante. Antigamente, pessoal, acreditava-se que quando se falava de intron, tratava-se de o famoso DNA lixo. E na verdade, isso, pessoal, é mentira, tá? Porque não é, embora não seja codificante, pode estar diretamente atrelado com o processo de regulação do processo transcricional ou traducional, tá? Perdão pelo barulho do carro na rua, novamente. Então, novamente, enfatizo. Quando a gente pensa nos exons, são justamente os segmentos aqui do gene atrelados com a codificação de uma proteína, então são regiões codificantes. E os introns, por sua vez, são regiões não codificantes, certo? Mas, embora não codifiquem, elas podem estar diretamente atreladas aí com o processo de regulação do processo. E aí, nesse sentido, a pergunta que eu quero trazer para vocês é o seguinte: por que é necessário conhecer a estrutura dos genes de um organismo procarioto e de um eucarioto? E a resposta está diretamente atrelada com isso, com o processo de transcrição, tá? A síntese de RNA mensageiro em organismo procarioto e eucarioto é completamente diferente. Apresenta algumas similaridades, algumas semelhanças, mas apresenta aí algumas distinções entre si, tá? Então, a ideia da transcrição é justamente o quê? Você pega a molécula de DNA, certo? Você pega uma das fitas como molde, e essas fitas são agora utilizadas para formar a molécula de RNA. Essa molécula de RNA, por sua vez, ela vai apresentar aqui uma sequência de ribonucleotídeos aí que vão ser importantes para que a gente posteriormente faça o processo de síntese proteica. O que é mais importante trazer para vocês é que no processo de formação do RNA, a quem não se lembre, nós temos aqui a timina sendo substituída pela uracila. Tá? Então, diferentemente da molécula de DNA, você tem a base nitrogenada uracila ao invés de timina. Tá? E aí, por sua vez, A vai parear-se com U e C pareará-se com G. Aqui não se lembre, A se pareia com U através de 2 ligações de hidrogênio e a citosina se pareia com a guanina através de 3 ligações de hidrogênio. Beleza? O que é importante de ser destacado a vocês de antemão é que, quando a gente fala de organismos eucariotos, o processo transcricional ele acontece aqui no núcleo, tá? Enquanto a tradução acontece na região citoplasmática. No entanto, aqui nos organismos procariotos, a gente tem um processo chamado de transcrição acoplada. O que significa isso? Quer dizer que enquanto o processo de transcrição acontece, simultaneamente você tem a tradução acontecendo junto, tá? Por sua vez, no organismo eucarioto, percebam que o processo é um pouquinho mais complexo, porque envolve um processo de maturação desse RNA mensageiro, ou seja, você tem aqui o splicing, para retirada lá das regiões não codificantes, unir as regiões codificantes para você formar aí o RNA maduro, tá? E aí, nesse sentido, o processo ele é catalisado em decorrência de uma enzima chamada de RNA polimerase, beleza? E esse processo ele se dá também no sentido 5' 3'. Então, qual que é a ideia central da RNA polimerase? Ela vai se ligar a uma região específica, tá, do DNA, que nós chamamos de região promotora. Então, primeiro ponto, região promotora. O que é a região promotora? É uma região específica na qual a RNA polimerase se liga e a partir dessa ligação nessa região específica que você tem início aí para o processo de transcrição, tá? A ideia central é que essa RNA polimerase, quando ela se liga nessa região promotora, ela desnatura o DNA, expondo aí a sequência de nucleotídeos que precisam ser copiadas, tá? Então ela separa as fitas de DNA e utiliza uma fita
apenas para fazer a formação do RNA, tá? Terminou o processo, ela faz o quê? O processo de renaturação do DNA, tá? E aí, sozinha ou com auxílio de algumas proteínas específicas, que nós chamamos de fatores de transcrição, ela tem aí o processo da transcrição propriamente dita. O que é fator de transcrição? São justamente proteínas que auxiliam esse processo, ou seja, elas vão facilitar com que a RNA polimerase se ligue à região promotora, tá? Então vamos lá, ó. Qual que é a ideia? Você tem uma região aqui específica que eu chamo de região promotora, tá? E para que a RNA polimerase consiga se ligar à região promotora, eu preciso dos fatores de transcrição. E aí, como eu falei para vocês, os fatores de transcrição são justamente proteínas que facilitam o reconhecimento da RNA polimerase à região promotora. A partir disso, quando a região promotora está ligada à RNA polimerase, a RNA polimerase desnatura o DNA, abre essa fita e utiliza uma das fitas como molde para fazer o processo aí de formação do RNA mensageiro. Tá? Terminou o processo, tem uma região que a gente chama de região terminal, ou seja, é uma região que vai sinalizar o término do processo transcricional, beleza? Então, quais são as ideias centrais? Primeiro, nós temos aqui que essa síntese de RNA vai ter aqui precursores que são os ribonucleotídeos, beleza? E aí, como novamente, o que vai distinguir o DNA do RNA? É que no RNA, ao invés de você ter a desoxirribose, você tem a ribose, certo? E ao invés de você ter timina, você tem a uracila. Você utiliza apenas uma fita de DNA para você formar o RNA, certo? As cadeias de RNA são sintetizadas sem a necessidade de um filamento primer, ou seja, você tem aqui justamente a RNA polimerase atuando. É uma síntese complementar do DNA, no entanto, a adenina se pareia com a uracila, certo? A polimerização, ela se dá também aqui no sentido 5' 3'. E a RNA polimerase, ela inicia o processo em decorrência aí de regiões específicas, que nós denominamos como regiões promotoras, e essas regiões promotoras, elas são sinalizadas em decorrência dos fatores de transcrição, tá? Claro que, para que esse processo não fique ao infinito e além, você tem regiões que nós chamamos de regiões finalizadoras ou terminadoras. Então, como que é a estrutura de um promotor no procarioto? Então, você tem aqui uma região que ela fica um pouquinho antes da onde que precisa necessariamente acontecer a transcrição, e aí a RNA polimerase se liga a essa região, que é comum aqui ser a Tata Box. O que é esse lance de Tata Box? É justamente uma região extremamente rica em timina e adenina, tá? Então ela tem bastante nucleotídeos de timina e adenina, e aí a RNA polimerase se liga, e a partir dessa ligação você tem o início da transcrição, tá? O detalhe importante a ser destacado é que essa região nós chamamos de região regulatória, ou seja, ela regula o processo transcricional, e tudo que está depois dela nós chamamos de região codante, ou seja, é o que você vai ter aí sendo formado, beleza? Já no organismo eucarioto, o que é importante? Você tem aqui os fatores de transcrição, que são justamente proteínas, né, que vão facilitar a ligação da RNA polimerase à região específica. Então você tem aqui CCAT, T-Box, Tata Box, tá? São regiões também regulatórias. E aí você tem o início da transcrição justamente logo após isso aqui. O detalhe muito importante é que você pode ter regiões que nós chamamos de upstream, são regiões a montante, ou seja, antes da transcrição, e as regiões downstream, ou também chamada junçante, que são regiões pós o local, o segmento aí que vai ser transcrito, tá? Tudo isso aqui está diretamente atrelado com regulação do processo.
E aí, o que é importante ser destacado? Que você tem regiões específicas que nós chamamos de regiões de terminação, tá? São regiões onde, quando a RNA polimerase se liga, ela encontra um sinal químico para que o processo termine e você tenha a liberação desse complexo RNA polimerase DNA, tá? O que é importante de ser destacado para vocês? Diferentemente dos eucariotos, que eu falei desde o início da aula de splicing, nos procariotos você não tem processamento de RNA mensageiro, ou seja, não há splicing em procariotos, tá bom? Em contrapartida, nos eucariotos você tem esse processo de splicing, ou seja, esse processo de retirar as regiões não codificantes, unir as regiões codificantes e formar aí esse polipeptídeo, tá? O que é importante a gente saber? O RNA ele tem algum processo de maturação, alguma coisa que acontece? Sim, nós temos processos de modificação que acontecem aqui nos transcritos nucleares, que são basicamente 3 tipos. Nós temos aqui o capeamento, ou capping, tá? Você forma aqui o que a gente chama de cauda cap, tá? Você tem a poliadenilinação no terminal 3' que é a famosa cauda poly-A, tá? E você tem aí o splicing. Então, vamos lá, entender o que é esse processo. O capeamento nada mais é do que um processo que acontece logo após a transcrição, na qual há a ligação de 7-metilguazonina ao primeiro nucleotídeo aí 5' do transcrito. Ou seja, quando você tem aí a região 5', você adiciona 7-metilguazonina, tá? E a função disso aqui, pessoal, está diretamente atrelado com, primeiro, proteção do transcrito aí de ataque de exonucleases, tá? Facilita o processo de transporte para a região citoplasmática e, por sua vez, quando você adiciona essa estrutura aqui, a 7-metilguazonina, você facilita o processo de encaixe ao ribossomo. Não entendi. Então, vamos lá. Você formou aqui essa sequência de RNA, beleza? Na região 5' você adiciona essa 7-metilguazonina, tá? Isso é justamente essa estruturinha aqui, tá? E aí ela facilita com que isso seja deslocado para a região citoplasmática e, por sua vez, com que esse RNA mensageiro consiga se ligar ao ribossomo para posteriormente ter a síntese proteica. A poly-A, o que é? Você tem uma clivagem desse RNA e aí você adiciona um resíduo aqui de cerca de 200 adenalatos, tá? E a função disso é facilitar o transporte do núcleo para o citoplasma, então ela meio que funciona como um sinal de exportação para fora do núcleo. Isso aqui estabiliza a molécula de RNA mensageiro e facilita o processo de tradução, beleza? E o splicing, como eu falei para vocês, é justamente fazer o quê? Pegar as regiões não codificantes e você retira elas, ou seja, você faz a excisão dos introns e une os exons, tá? O aspecto muito importante é que você ainda tem sequências específicas aqui e essas small nuclear RNA, ou seja, pequenos RNAs nucleares que junto a proteínas, elas facilitam esse processo de retirada dos introns, tá? E aí você pode ter também isoformas das proteínas, ou seja, diferentes formas dessa proteína, em decorrência de diferentes processos de splicing, ou seja, o processamento alternativo é a mesma coisa que splicing alternativo, ou seja, a forma como você faz a retirada desses introns e une esses exons pode dar diferentes formas aí dessas proteínas, dessas famílias de RNA mensageiro, tá? Isso daqui eu tenho que falar para vocês que está associado com RNA mensageiro. Eu sempre falo proteína porque depois a gente vai ter lá o processo de síntese proteica, tá? Então, o splicing alternativo, ele gera diversas proteínas porque você tem justamente formas de você reorganizar essas regiões codificantes, ou seja, você recombina os exons, dando aí diferentes isoformas que vão ser responsáveis aqui por proteínas diferentes, beleza? E aí,
em linhas gerais, o que é mais importante ser destacado? Eucarioto é um processo mais complexo, porque envolve maturação do RNA mensageiro, envolve a formação aí da cauda poli-A, você tem a adição da 7-metilgozonina na região 5' você tem o processo de splicing, que é retirada dos introns, e nos procariotos, por sua vez, você tem aqui o que a gente chama de transcrição acoplada, ou seja, você tem a transcrição e simultaneamente você tem o processo de tradução acontecendo no mesmo espaço, tá? E aí, só por descargo de consciência, o que eu recomendaria? Que vocês definissem o que é um gene e quais são as suas regiões. Então, aqui já fica a dica. O que é um exon, o que é um intron, certo? A diferença da estrutura dos genes de um eucarioto e de um procarioto, a importância da região promotora para o início da transcrição nos eucariotos e procariotos e, sobretudo, a diferença do processo de transcrição nos procariotos versus nos eucariotos, beleza? A literatura adotada foi essa daqui, o capítulo 7 do Alberts, né, o Fundamentos de Biologia Celular. E se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva. E é isso, um super beijo e até a próxima videoaula. Fui!